Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Politiquei. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo PT, já foi candidato também outras vezes como candidato ao Senado, vereador por Goiânia, tem um histórico já dentro da política. Fabrício Rosa, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Carlos. Bom demais estar aqui com você, estar aqui com o Dr. Gleick, você que está em casa, você que está assistindo o Politiquei. Bom demais estar aqui com vocês. Maravilha. E do meu lado hoje, para fazer essa entrevista, né, esse bate-papo. Fala que não é entrevista, tá, Fabrício? É um bate-papo. Também tem um amigo muito especial, Dr. Gleick, Jonathan Gleick. Ele que é advogado, publicitário, jornalista, especialista em política. Dr. Gleick, seja muito bem-vindo também aqui com a sua participação em nosso programa. É sempre um prazer estar do seu lado, meu amigo, para falar sobre política. O prazer é todo meu e agradeço pelo convite, principalmente nessa ocasião, que temos aqui uma figura ilustre, pelo qual tenho grande admiração e respeito, que é o Fabrício Rosa. Bom, dadas as devidas honras, a você que está nos assistindo, então, não esqueça de compartilhar bastante esse episódio lá no grupo da família para levantar o debate, né? Muito importante essa participação, esse debate realmente que está acontecendo dentro da sociedade como um todo. Aqui vai ser levantado muitos temas importantes, né? Então aproveite para deixar o seu comentário, as suas perguntas aí para o Fabrício, compartilhe bastante esse vídeo no YouTube e também esse episódio vai estar disponível no Spotify. Aproveite também para seguir as redes sociais de todo mundo aqui, galera. Tá aparecendo para vocês aí já do Fabrício, do Dr. Gleick, né, do Politiquei, e acompanhe todas as plataformas. Vamos lá? Bora lá. Fabrício, vamos começar então explicando para as pessoas que estão nos assistindo um pouco do teu perfil político, né? Hoje você está filiado e disputando como pré-candidato, né, uma eleição num partido que hoje consideramos de esquerda, que é o PT, mas antes você teve uma passagem ali também pelo PSOL, onde você disputou alguns mandatos e tudo mais. Mas Fabrício não é só isso, né? Quem é Fabrício Rosa? Carlos, obrigado novamente pela oportunidade. Bem, eu sou um servidor público, trabalho na polícia há 22 anos, trabalho na Polícia Rodoviária Federal. Na PRF eu trabalho com combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Conheço mais de 20 estados fazendo operações nessa temática. Combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas. Além de policial, eu sou um militante pela proteção dos direitos humanos. Eu venho de Anápolis, fiquei lá até os 18 anos. Venho de uma família pobre, meu pai é pedreiro, minha mãe é merendeira, tenho 6 irmãos. Fui criado num bairro periférico da cidade, sou o mais velho de 6 irmãos. Venho desse lugar mesmo da pobreza, o bairro de Lourdes. Se você que estiver nos assistindo, um abraço para o bairro de Lourdes, em Anápolis. Sou um menino da periferia, que sonha em ter um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário e mais livre. E que entrei na polícia com 19 anos, inicialmente na Polícia Militar, onde fiquei por 5 anos. E atualmente estou na PRF e estou na política, mas não como alguém que acredita que o cargo resolve os nossos problemas. Não é isso, eu sou sobretudo um militante, um ativista pela proteção dos direitos humanos, muito antes de pensar em me candidatar. Então eu trabalho com a proteção de crianças e adolescentes, eu trabalho com a pauta ambiental, eu sou militante LGBTQIA+, também, muito antes de me candidatar. E vejo o mandato como um instrumento a mais nesse ativismo, como uma ferramenta a mais para a transformação do mundo, mas não acredito que o mandato por si só vai resolver os problemas do mundo, não. Perfeito. Meu amigo, você fica muito à vontade, tá, Gleick? Na verdade eu estou, inclusive, antes mesmo da gente começar, já estava abordando o Fabrício aqui em relação a alguns assuntos, e eu acho interessante a bandeira que ele defende, e assim, com garras, unhas e garras assim, firme, né, Fabrício? Inclusive a gente estava falando sobre algumas coisas, sobre a falta, às vezes, de conhecimento em determinado assunto que é da sua bandeira. Inclusive, essa questão da ideologia de gênero, a gente estava discutindo. E as pessoas confundem muito ideologia de gênero com uma série de outros assuntos e demoniza, às vezes, por falta de conhecimento. Eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco sobre ideologia de gênero. E aí eles falam, mas ideologia de gênero nas escolas, isso é um absurdo. E muitas vezes nós não buscamos conhecer sobre aquele assunto para depois demonizar. Porque existe um outro lado que demoniza. Sim. Você poderia explicar para a gente, assim, de uma forma mais sucinta, como seria, o que de fato é ideologia de gênero, para que as pessoas possam compreender melhor sobre isso? Bem, tô com medo do negócio virar ali já, mas eu vou tentar ser sucinto, que esse assunto é longo. Mas você fica muito tranquilo. Bem, não existe, na nossa perspectiva de quem trabalha com gênero, esse termo é um termo
machista, fundamentalista, nós não trabalhamos com esse termo. A academia, a ciência, a literatura não trabalha com esse termo ideologia de gênero. A gente vê isso como uma tentativa de criminalizar, de agir com preconceito para com quem é LGBTQIA+. Eu sou um homem gay, fui expulso de casa aos 18 anos, por isso mudei para Goiânia, sofri vários bullying, várias ameaças, apanhei na rua, apanhei na escola por ser um rapaz gay. E, na verdade, nada mais que nós queremos do que respeito. Então, quando aqueles que dizem vai ter ideologia de gênero na escola, ele está querendo dizer o quê? Vai ter alguém lá falando que o meu filho vai virar gay. É mais ou menos por aí, deve ser nesse lugar. Mas não é isso. Na verdade, ninguém estimula ninguém a virar gay, eu não escolhi ser gay. De repente, quando sou adolescente, começo a sentir atração sexual e percebo que a minha atração sexual é por homens. Não é uma questão de opção. Não é uma opção. Igual as pessoas falam, é uma opção, tal. Não. E aí vem a necessidade, sim, de defender, claro, mas tem uma questão que eu acredito, que eu acho que o poder público não devia invadir a pessoalidade de cada um, mas precisa dessas defesas para que essa pessoalidade seja preservada, né? Sim, o que a gente vive, eu faço parte de uma associação de policiais LGBTQIA+, você que está em casa, se quiser seguir, é a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT, a RENOSP. Essa associação existe desde 2010. A gente nasceu para enfrentar a homofobia, a transfobia dentro das corporações policiais, o Exército, a Marinha também. Mas depois a gente passou a acolher casos de vítimas de homofobia, de transfobia nas ruas. Muitas pessoas são violentadas. Eu e meu namorado, que está ali me esperando, a gente é violentado na rua por andar de mão dada. O nosso afeto, o nosso amor incomoda muitas pessoas. Então, eu andar na rua, eu sou violentado. Uma travesti, simplesmente pelo fato de estar passando numa calçada, ela leva uma pedrada, um xingamento. Coisa de 3 meses atrás, teve uma travesti que estava andando na praia e alguém jogou um balde de gasolina sobre ela e colocou fogo. A população trans no Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos. Semanalmente ou diariamente eu recebo denúncia de adolescentes que estão sofrendo bullying na escola, que estão em depressão, que se suicidam. Então, de fato, o que as pessoas não querem ou querem evitar é que nós falemos sobre respeito. Porque nada mais que isso. Mais ou menos 10% da população, vai variar de pesquisa para pesquisa, mais ou menos 10% da população é LGBTQIA+. O que é isso? Lésbica, gay, bissexual, travesti, intersexual, que é o antigo hermafrodita, enfim. Mais ou menos 10% nós somos pagadores de impostos, nós somos cidadãos, cada escola, cada rua, cada praça, cada avenida desse país foi construído também com o nosso recurso. Então, o que nós queremos em todos os espaços públicos, falar de respeito, falar que nós não somos doentes, nós não somos pecadores, nós não somos criminosos, porque já fomos tudo isso. E, enfim, dizer que a gente quer ser respeitado. Então, alguns vão dizer, não venha com ideologia de gênero. Na verdade, é utilizando o desconhecimento para gerar medo, porque ninguém vai dizer para o seu filho virar gay, porque ele não vai virar se ele não for gay. As pessoas nascem gays. Eu nasci gay e me assumir foi algo muito difícil. Era bastante religioso, católico, bem católico praticante mesmo. Muito, absolutamente. Coroinha, catequista, presidente de grupo de jovens, vicentino, enfim. Então, me assumir e me aceitar era um lugar de muita dor. Então, foi muito psicólogo, muita depressão, muito sofrimento para poder me aceitar. Então, ninguém está querendo fazer seu filho virar gay, ninguém vai fazer ele virar gay. Você que está em casa, se ele for gay, ele vai ser gay, pronto. O que a gente quer é que as pessoas sejam quem elas são para que elas possam ser felizes. Todo mundo tem que ter direito à felicidade. Fabrício, você enxerga hoje que esse problema, né, ele é alimentado, vamos dizer assim, essa agressividade realmente pelas diferenças que as pessoas hoje assumem, né? Não pode ser gay ou não, mas ela é alimentada realmente por uma má gestão dos grandes líderes que nós temos na nação ou não? É um problema estrutural, vamos dizer assim, em nosso país e basicamente em nosso estado. Vamos falar aqui de uma forma mais regional. O problema mais estrutural ou isso vem sendo incitado cada vez mais, né? Esse certo tipo de intolerância, vamos dizer assim, com pessoas homossexuais, né? A classe LGBTQIA+. O que você me diz? Eu acho que as duas coisas. Existe uma homofobia, uma transfobia que é estrutural, que a gente reproduz ela o tempo todo, inclusive nós gays. A gente vai reproduzindo formas de vida que são consideradas normais e outras que são anormais. Quando a minha mãe dizia para mim, tira a mão da cintura, engrossa a voz, ela vai reproduzindo aquilo que a gente chama de heteronormatividade, que é um termo difícil, mas é isso. É uma norma heterossexual. Certo. Então existe sim uma homofobia que é a estrutura, que é estrutural, mas essa
homofobia estrutural ela é replicada, intensificada com a fala de alguns políticos. O presidente Bolsonaro diz que um apartamento que tem um vizinho, que é um casal gay, esse apartamento vai desvalorizar. Ele diz que é melhor ter um filho ladrão, um filho criminoso, do que um filho gay. Ele ataca a comunidade LGBTQIA+, o tempo todo. Uma campanha que diz que existia uma mamadeira de piroca, e essa mamadeira seria entregue junto com um kit gay, que eu nunca vi nenhuma das duas coisas. Nenhuma das duas coisas. Então, ele se utiliza de um preconceito social para fazer política, gerando mais dor na comunidade LGBTQIA+, porque nós somos, sim, assassinados. O Brasil é um dos países que mais mata LGBT no mundo. E quando a gente fala que mata LGBT, a gente está dizendo que é alguém que morre por ser quem é. São 40 mil homicídios no Brasil por ano. A violência ela é geral. Mas a gente está falando de alguém morrer por ser quem é. Um casal gay está andando na rua e ser atacado e ser assassinado. Uma travesti está andando na rua e ser assassinada. Eu não estou falando de uma travesti atropelada na BR. Eu estou falando de alguém ser morto por aquilo que é. E isso acontece com muita frequência no país e a gente vê políticos se alimentando dessa violência, reproduzindo essa violência. Eu acredito que isso aconteça mesmo. E talvez o próprio presidente Bolsonaro, não que ele tenha verdadeiramente essa opinião tão a fundo como ele demonstra, mas porque ele tem um público que ele vai ganhar com esse discurso, que eu considero discurso de ódio, mas ao mesmo lado nós temos também um outro candidato. Vamos falar de um outro candidato porque a gente polarizou a esfera federal, a gente polarizou de uma forma que a gente só fala em 2 candidatos, né? Embora tenhamos 12, eu acho, pré-candidatos, né? Um outro candidato que também pode estar fazendo a mesma coisa, que ele pode estar fazendo um discurso inverso justamente para angariar os votos daquele outro lado. Então, eu sempre tive um preconceito com a politização do que é particular de cada um. E quanto mais se politiza isso aí, eu tenho a sensação de que mais aumenta, porque cria-se essa polarização, 2 extremos, um de ódio, porque faz discurso de ódio, e um que não é de ódio, mas aí vai para um viés onde talvez exagera em alguns pontos. Vamos supor, quando eu falo exagera em alguns pontos, quando eu falo assim, tem que ser um banheiro, basta a pessoa se sentir e ele pode usar o banheiro feminino, mesmo anatomicamente ele tem um órgão masculino, e aí ele vai usar um banheiro feminino. Você concorda com isso? Primeiro, você concorda com essa politização, ela ser correta? No seu caso diferente, Você trouxe várias coisas aí ao mesmo tempo. Sim, no seu caso diferente, eu vejo que você tem uma bandeira e você está entrando no meio público para defender a sua bandeira, e eu concordo e admiro isso. Agora, nós temos 2 candidatos que não deveria estar discutindo isso, porque é uma coisa particular de cada um. Mas a sua bandeira você tem que trazer o respeito. Aí sim, o respeito. Isso aí é o respeito ao ser humano. Agora, é um ponto. O outro... quando eu falo que às vezes extrapola um outro lado, não, para agradar você, então assim, basta você se sentir, aí você pode usar então o banheiro que você achar que é de acordo com o que você disse que é. Isso aí gera uma série de problemas, ao meu ver. Como você vê essa questão? Bem, você trouxe várias questões aí. A primeira delas é a polarização, que no meu caso, isso para mim é uma falsa polarização. Polarização aconteceu com o PT versus PSDB, onde de fato 2 pessoas caminhavam dentro do espectro democrático, defendiam a democracia, José Serra versus Lula, Alckmin versus Lula. 2 estavam no campo democrático, não havia um ataque com violência a nenhum dos 2, o máximo que teve no Serra foi uma bolinha de papel que jogaram nele, isso virou um grande meme, enfim. Aquilo ali havia uma polarização. Hoje o que há é pessoas que defendem o ódio, a maldade, o preconceito, a guerra, a exterminação do inimigo. O Bolsonaro defende matar a petralhada, defende que a ditadura matou pouco e tinha que ter matado milhares de outros. Então o que a gente vê não é uma polarização. A gente vê pessoas que caminham na barbárie, no ódio, na sujeira, na lambança, na porcaria. A gente vê esse grupo e um outro grupo que está dentro do espectro democrático. Então isso para mim não é polarização. Em relação à questão LGBTQIA+, a gente tem que entender a complexidade das pessoas trans. Eu não sou um homem transexual, eu sou um homem cisgênero. Dentro das identidades de gênero, você que está em casa precisa saber disso, eu sou um homem gay, vocês são homens héteros. Isso a gente está falando de orientação sexual. Orientação sexual tem a ver com o nosso desejo. Possivelmente vocês desejam mulheres.
Então vocês são heterossexuais. O meu desejo afetivo sexual é voltado para homens e eu não escolhi ser assim. É o meu desejo. Isso é orientação sexual. Uma pessoa pode ser homossexual, heterossexual, bissexual. Quando a gente fala de identidade de gênero, é uma outra questão. É como a pessoa se vê no mundo. Eu me vejo enquanto um homem gay, mas eu me vejo enquanto um homem. Identidade da pessoa, né? A identidade da pessoa. As pessoas trans, que são uma porcentagem muito pequena e ninguém faz o filho de ninguém virar trans, as pessoas trans, elas não se veem naquele corpo de nascimento. Elas não se veem naquele nome de nascimento. Elas se veem num outro lugar desde criança. Não é uma brincadeira que eu falo, eu vou virar trans, não é isso. É desde criança, uma criança que se chama João, ela não quer vestir roupa de João, ela não quer ser chamada de João, ela não aceita aquele lugar. A literatura, a ciência de vários países do mundo, inclusive países mais extremistas, países do Oriente Médio aceitam a transexualidade, como o Irã. Sim. Você que está em casa, assista depois um documentário, As Transsexuais do Irã. Inclusive fazem cirurgia bancada pelo Estado de transgenitalização. Então, a identidade de gênero significa que se a gente se encontra nesse corpo e se vê nesse corpo. Não é que só se sente depois de adulto, não é isso. A pessoa ela não se sente naquele lugar. Então, as pessoas elas passam por esse processo na infância, na adolescência, e hoje existe a possibilidade de hormonização, existe a possibilidade de fazer uma cirurgia de transgenitalização, que o povo entende como mudança de sexo. Então, é nesse lugar. E essas pessoas são seres humanos que merecem respeito, que merecem praticar esporte, que são uma porcentagem pequena da população, menos de 1%, mas que não escolhem ser assim. Então, é preciso que a gente haja com generosidade para com esse lugar. Com generosidade, com carinho, com amor. E não é a gente militante ou o próprio Estado que fala, vamos transformar as pessoas de determinadas formas e a partir de agora é assim. Não é. É o contrário. A gente é acionado por mães e pais de crianças e adolescentes trans. Há 2 semanas atrás eu estava com uma mãe de um adolescente, um homem trans, de 16 anos, e essa mãe chorava aos prantos, ela me ligou, marcou um jantar e fomos conversar, chorava aos prantos que o menino está com problema nos rins. Está com problema nos rins porque não bebe mais água. Não bebe mais água porque não pode usar o banheiro. Cada vez que ele usa o banheiro, ele sofre um constrangimento enorme. Ele quer ir num banheiro de homem porque ele se sente um homem, ele se veste como um homem, ele está começando um processo de hormonização, ou seja, está começando a nascer Barbie, etc. Mas ele é sempre atacado no banheiro dos homens ou passa por alguns processos de violência. Então, não somos nós que falamos, vocês vão mudar. Não é isso. É o contrário. São as famílias em sofrimento que chamam a coletividade para pensarem nesse assunto, que clamam o Estado para que desenvolva algum tipo de política. Então, sim, eu sou a favor das pessoas usarem o banheiro que elas se identificam. Banheiro que elas se identificam. Na verdade, se a gente olhar na nossa casa, só tem um banheiro. É um banheiro para todo mundo. O banheiro público tem 2 sexos diferentes porque existe alguém que violenta alguém. E geralmente o homem violenta a mulher. É por isso que tem 2 banheiros. Mas, no geral, é um banheiro só nas nossas casas. Então, a gente quer que as pessoas sejam respeitadas e nada mais do que isso. O que a gente percebe não é um menino trans, tipo esse caso, violentando homens dentro do banheiro masculino ou mulheres trans violentando mulheres no banheiro feminino. Eu abordei esse assunto porque eu acho muito importante a gente trazer o conhecimento, inclusive porque, você mesmo disse, é uma minoria que, às vezes, trazer essa informação ela se torna difícil para a maioria. Sim. Enquanto a maioria ele já tem um conceito, já tem uma cultura machista. Sim. Que dificulta isso. Então, trazer essa informação é importante. Igual você mesmo ressaltou e falou muito bem, em casa a gente tem um banheiro e todo mundo usa esse banheiro. Não existe banheiro masculino e o feminino ali. O que deveria fazer o Estado, então, em relação a isso? Não é a pessoa se sentir, porque, de repente, anatomicamente, ele tem um órgão masculino, tem uma criança, uma mulher lá, e aí, de repente, ele tira um órgão masculino lá, mesmo que ele não seja, não se identifique dessa forma, vai trazer um constrangimento também contrário. O que se deve fazer, talvez, só uma curiosidade, trazer mais privacidade. Uma parcela enorme das mulheres trans que passam por cirurgia de transgenitalização, elas já chegam no hospital automutiladas. Então a situação é uma situação complexa, uma situação difícil e que as pessoas lidam de maneira jocosa, de maneira maldosa, preconceituosa. Então o que o Estado deve fazer é garantir conhecimento, é dizer que não, seu filho não vai ser transformado em mulher, nem no Fabrício, contrário. mas tem certas pautas que no teu entendimento, né, como uma pessoa gay, como realmente um militante também da esquerda e tudo mais, que defende a pauta, não seria talvez fora de momento para ser discutido? Eu digo por um seguinte, talvez, você mesmo falou agora, o Estado talvez deveria investir em mais conhecimento, talvez a preocupação
para esse momento? Não seria trabalhar melhor a aceitação da sociedade como um todo do que entrar em pautas de discussões como banheiros para meninos, meninas e gays, para entrar em pautas, por exemplo, pautas como linguagem não binária, que é uma pauta muito polêmica, por sinal, principalmente por uma sociedade muito conservadora ainda, machista, né, que já falamos que é um problema estrutural, que vem de geração por geração. Não são temas que talvez estão sendo debatidos fora de hora, até para que haja melhor aceitação por parte da sociedade antes de se avançar para essas pautas? Eu acho que não existe hora para salvar vidas. Certo. Eu estou falando de vidas desse menino que está com problema nos rins e que pode entrar num processo de depressão e que pode se suicidar. Sim. O índice de suicídios com a comunidade LGBTQIA+ é enorme. A violência com a comunidade LGBTQIA+ é enorme. Mas existe um posicionamento... Por conta desse preconceito. Sim, mas existe um posicionamento, inclusive no campo da esquerda, sim, que é majoritário, inclusive, que defende que nós temos que tratar dos temas gerais, da saúde, da economia, sim, da moradia, do transporte, porque esses são os temas que afetam a população. Mas eu acredito nisso também, que nós temos que tratar, especialmente nesse país com 33 milhões de pessoas, sim, passando fome, quase 20 milhões de desempregados, enfim, a situação está muito grave mesmo. Acho que a gente nunca viveu uma crise como essa. Esses temas não são muito caros e são prioritários, mas a gente jamais pode deixar de denunciar a quantidade de pessoas que vêm sofrendo por ser LGBTQIA+, e sofrer, e também pessoas negras sofrerem racismo, mulheres sofrerem machismo. Eu acho que nós temos que ser capazes, e nós somos capazes, de juntar todas as pautas e lutar coletivamente contra toda forma de opressão, de exploração, perfeito, de desigualdade. Bom, em relação ao... Só para uma outra coisa que você disse, sim, que eu acho importante complementar, eu não acho que o Lula, não sei se você quis fazer referência a ele, eu não acho que esse espectro político está se aproveitando da pauta. Durante o governo Lula, 3 conferências nacionais LGBTQIA+ foram feitas. Antes da Conferência Nacional, 27 conferências estaduais. Antes das conferências estaduais, milhares de conferências municipais. No governo Lula foi criado um setor de direitos humanos dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Aliás, foi criado o próprio Ministério. Então, não é um aproveitamento da pauta, não é isso. Existe um setorial LGBT dentro do partido, que eu faço parte, inclusive. Existe uma militância LGBT dentro do partido. E essa é uma crítica que, às vezes, as pessoas fazem, que eu acho que é injusta, não só com o movimento LGBT, mas com o movimento negro, o movimento de mulheres, que faz crer assim, a esquerda está aproveitando deles, como se eles fossem seres que não pensam e que não construíssem também o partido e o próprio programa de governo e o próprio país que está sendo construído. Então não é isso, é uma esquina onde se encontram todas as pautas. A gente também luta por moradia, por claro, educação, etc. Eu acho que talvez, Fabrício, o grande problema eu sou muito favorável à política por representatividade. Eu acho que toda classe tem sim que ter os eleitos, vamos dizer assim, deputados, governadores, prefeitos, enfim, para que represente de fato uma classe e lute pelos seus direitos. Agora, olhando por outro lado, né, a grande defesa, vamos dizer assim, da direita, né, ou o grande ataque, é dizer que a direita existe para salvar a família, né? Porque a esquerda quer destruir a família, quer invadir a sua privacidade ou quer retirar os seus direitos já conquistados. Então, de um lado, luta-se para conquistar direito, de outro, luta-se para defender os seus direitos, porque estão se sentindo ameaçados, né? Se deixarmos, então, como está, daqui a pouco perdemos os nossos direitos e nossos filhos vão ter que se acostumar, digamos assim, a uma linguagem não binária dentro das escolas. Qual que é a sua visão, então, a respeito disso? Essa defesa que realmente é feita por parte da direita? É preciso entender que família que está sendo defendida. Primeiro, o nosso modelo de família mudou ao longo do tempo. Até os anos 70, as mulheres não poderiam se separar dos seus maridos. E quando elas se separavam, com o Estatuto da Mulher Casada que isso se modificou, elas se separavam e recebiam uma indenização pelos serviços domésticos. Elas não tinham direito ao patrimônio. Por isso precisavam ser submetidas a um relacionamento que às vezes era de fachada. Que modelo de família é esse? Hoje as avós cuidam dos netos. Então, que família é essa? Nós temos um presidente que está na 3ª esposa. Se a gente for falar de família, na eleição passada, o Haddad é casado há 30 anos, tem 2 filhos, que é uma família tradicional. Nós temos um outro presidente que abandonou 3 mulheres. Brasil são 5,5 milhões. Olha que dado. 5,5 milhões de homens que não registraram os filhos. Sem contar os que registram e que não cuidam dos filhos.
É quase um estado de Goiás, que tem um pouco mais de 7 milhões de pessoas. Então, que família é essa que a gente está defendendo? O movimento LGBT não quer acabar com a sua família. Pelo contrário, a gente só quer atualizar para 2022 o modelo de família. Eu fui casado 13 anos, tinha o meu marido, eu tenho 9 afilhados, um tanto de sobrinho, eu amo a minha família, a minha mãe, meu pai. A gente não quer destruir a sua família. Então, na verdade, eu até fico um pouco sem entender. Eu não entendo esse argumento. Me parece, talvez, até alguém que tem um desejo homossexual ou enrustido e que tem medo de ser cooptado, sei lá. Eu não consigo compreender de onde que vem esse discurso de que vai destruir a família. O que nós fazemos é simplesmente querer e merecemos que você nos respeite enquanto família também. Simplesmente isso. Perfeito. Fabrício, mas enfim, Fabrício Rosa não é só um militante, né, das causas LGBTQIA+. Também defende veementemente, é um militante também dos direitos humanos. Sim. Né? É um militante também e briga pelas causas da criança e do adolescente. E tem uma causa também muito importante, polêmica, como quase todas as outras, né, Fabrício, que você milita a favor, que é a descriminalização da maconha. Sim. Então vamos falar um pouquinho mais também sobre Pode esses ser. assuntos, né? São pautas realmente importantes. Você representa uma classe de pessoas pensantes que estão ali discutindo política em alto nível, estudam a respeito do que vão falar, estudam sobre política, né? E o que a sua classe, né, de eleitores, de amigos e tudo mais, nos ensina a respeito desses temas. Por exemplo, vamos começar pelo mais polêmico, a descriminalização da maconha. Certo. Bem, você que está em casa, está nos assistindo, é importante falar desse assunto. Nem sempre as chamadas drogas viveram na ilegalidade. Sim. Ao longo da história de mais de 1 milhão de anos da humanidade, elas não estiveram nesse lugar. O ser humano, como outros animais irracionais, sempre tiveram contatos com substâncias que a natureza dispõe e, em determinado momento da nossa história, resolveu-se colocar algumas substâncias na ilegalidade. Quando a gente milita pela legalização, a gente não está militando para estimular ou incentivar que as pessoas usem maconha. Não é isso. A gente está simplesmente denunciando que essa política agora de tratar essa questão com polícia, camburão, delegado, promotor, encarceramento, violência, essa política ela é fracassada. A gente está denunciando isso. Só para você ter uma noção, eu sou policial há 22 anos. Quando eu entrei na polícia, o adultério era crime. Eu prendi uma mulher por adultério. Mas eu já denunciava que não é criminalizando o adultério, ou seja, a polícia indo lá na casa da pessoa, prendendo a pessoa adúltera, que vai se reduzir o adultério. Isso não significa que eu sou a favor do adultério. Significa que eu não acho que é com direito criminal que se lida com isso. Sim. Quando eu entrei na polícia, olha que loucura, eu participei de várias operações para prender mendigos, população de rua. Porque existia o crime de mendicância. A polícia saía recolhendo pessoas pela cidade, ali na região de Aparecida, a gente ia muito ali na região dos motéis, recolhia as pessoas e levava para a delegacia. Uma questão que é puramente social. Social e cultural, enfim, que não é uma questão de direito penal. A questão das drogas é a mesma coisa. A gente não está incentivando ninguém a usar maconha. A gente está denunciando que o direito penal não tem que ser um instrumento adequado para entrar nessa pauta. Por quê? Porque quando o Estado criminaliza, ele deixa de arrecadar recursos. Eu conheço vários países que legalizaram. Eu fui na Califórnia, na Holanda, no Uruguai, enfim. O Estado deixa de arrecadar recursos e pega esses recursos e entrega nas mãos de facções criminosas. Segundo, o Estado se subtrai enquanto um mediador. Se há ali um conflito comercial do vendedor maior que está cobrando do vendedor menor, que é nesse momento histórico chamado de traficante, se há uma desavença comercial, o Estado ele tem que ser o mediador, o policial, o delegado, o promotor, enfim. Ele tem que ser o mediador. Você não vai ver uma guerra entre vendedor de cerveja, vendedor de vinho, Sim. porque está na legalidade. Então, o Estado se retira enquanto mediador. Quando ele se retira, ele faz com que a linguagem da violência, da ameaça, do tiro, da morte se imponha. Então, o que gera a morte e a violência na nossa perspectiva não é o chamado tráfico. O que gera a morte para a gente e a violência é a ilegalidade. Então, é por isso que a gente fala, temos que legalizar para salvar a vida dos jovens pobres, que não têm emprego, são 30 milhões de pessoas passando necessidade, e que se submetem, e que são cooptadas para estar nesse lugar, e aí elas viram pequenos comerciantes de drogas. Então, a gente quer legalizar a maconha, por isso, mas também porque as pessoas têm o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo. Ah, mas é arriscado, está colocando em risco a própria saúde. Então vamos criminalizar o MMA, vamos criminalizar o alpinismo. Também o cara está se colocando em risco. Né? Mas Sim. Você não acredita que legalizando ele não vai ter o processo que acontece hoje com o álcool? O álcool é romantizado, né? E os jovens hoje eles são já induzidos a consumir o álcool.
E não seria o mesmo com a maconha? Nós temos que legalizar com alguns. Nós vamos legalizar, não tenho nenhuma dúvida disso. Isso já aconteceu nos Estados Unidos como um todo. Na maior parte dos estados, ou é legalizado para uso recreativo e adulto livre, ou só uso medicinal. No Canadá, no México, no Uruguai, na Argentina, na Espanha, Portugal, Holanda, enfim. Nós vamos legalizar no Brasil, isso é um fato, mas nós temos que legalizar com cuidado. A Califórnia eu conheci, não pode ter propaganda, nenhuma televisão, nem outdoor, nada disso. Só entra num dispensário se o cara tiver acima de 21 anos. E na Espanha são clubes canábicos, associativismo, onde as pessoas plantam conjuntamente. Enfim, é preciso legalizar com cuidado, para que, de fato, não haja esse estímulo comercial ao uso. Mas é preciso legalizar para salvar a vida, porque as pessoas têm direito a fazer o que quiser com o seu próprio corpo, com a sua própria história. E o que as pesquisas demonstram é que quando se legaliza, não há aumento do número de usuários. Há, inclusive, pesquisas, Portugal já legalizou tem muitos anos. Em Portugal houve redução do número de usuários. Sim. Então a legalização não necessariamente incentiva o uso. Algumas pessoas falam assim, o Brasil está preparado para isso, porque tem a impressão que vai aumentar o número de usuários, mas não vai aumentar o número de usuários. Segundo todas as pesquisas que são demonstradas, o número de usuários é o mesmo. Então, sim, o Brasil está preparado, já que os usuários serão os mesmos, eles apenas não serão criminalizados e eles poderão procurar ajuda, inclusive, porque eles não terão vergonha de procurar um psicólogo, um assistente social, poder público. Então, eu acredito que é uma pauta salvadora. Nós temos um encarceramento de 70% das mulheres encarceradas no Brasil são encarceradas devido à política de guerra às drogas. São pessoas que não são violentas, são pessoas que estão ali porque o que elas comercializaram ou o que elas transportaram foi política e ideologicamente colocado na ilegalidade. Veja que estamos diante de um cenário realmente de discussões e pautas muito importantes, né, para a vida de todo mundo. De um lado, nós estamos discutindo aqui a legalização, a descriminalização da maconha. Do outro, nós estamos discutindo também a legalização, vamos falar do posse, da posse e do porte de armas, né, do armamento da sociedade, né. Então são pautas realmente muito importantes. E qual que é a sua visão a respeito dessa pauta específica, né, que é armar a sociedade e teoricamente também, como você está falando da maconha, com certas regras, com certos limites, né, e se diz até em armar o cidadão de bem, né, mas sabemos que nem sempre é assim. Bem, eu acho que existem alguns pontos de diferença. Primeiro que as drogas estão no campo da ilegalidade. Sim. Elas são liberadas em geral. Que a arma até pouco tempo estava. As armas existe regulamentação. Se você quiser ter uma arma em casa, sempre houve a possibilidade das pessoas, dentro das regras da lei, acima de 25 anos, fazendo todo o processo. Mas essa flexibilização agora já facilitou muito o acesso. É porque as pessoas comparam, mas eu acho uma comparação que não é feliz. Por quê? Porque as drogas estão no campo da ilegalidade. As armas não. Dentro de determinados critérios, as pessoas podem ter acesso. E segundo, ninguém morre de overdose de maconha. Ninguém nunca morreu de overdose de maconha. Então, já as armas matam. Então, são lugares diferentes. Eu sou contra a liberação mais ampliada do uso de armas. Eu acho que a polícia tem que ser fortalecida. Eu sou um militante pela proteção dos direitos humanos, mas não sou antipolícia. Onde não há polícia, onde não há o Estado, há a milícia. E a milícia tem regras próprias de ameaça, de tortura, de violência. Certo. Então, nós somos a favor da presença da polícia, do fortalecimento da polícia. E um dado interessante, só para você ter noção. Os policiais, em geral, andam armados. Você sabe como que o policial morre no Brasil? Como? Mais de 70%, vai variar pesquisa para pesquisa, mais de 70% a 80% morrem na folga, armados. Andar armado não garante às pessoas que elas salvarão as suas próprias vidas. Os policiais têm um armamento bancado pelo Estado, um curso bancado pelo Estado. Eu faço um curso a cada 6 meses, um curso bancado pelo Estado, e mesmo assim não estão conseguindo salvar as suas vidas. Em geral, o policial não morre em troca de tiro e serviço. Ele morre na folga. Então, andar armado não garante a sua vida. Me parece muito mais um fetiche, me parece muito mais um desejo de um poder, de ter essa arma para mostrar poder, do que necessariamente uma segurança. Porque ter porte de arma em casa sempre pôde ter porte de arma em casa no Brasil. Então, a pessoa querer andar armadas, e a gente vê o Bolsonaro editando dezenas de decretos para facilitar a existência dos CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores. Isso coloca a vida de todo mundo em risco. A polícia fiscalizava, eu participei de várias fiscalizações, do CAC, da casa dele até o estande de tiro. Do CAC da casa dele até o local da caça. Hoje o cara é CAC aqui, vai para o stand de tiro em Brasília, e aí ele está lá em Manaus, diz que foi lá fazer não sei o quê. Então isso dificulta absolutamente a fiscalização. As pessoas estão usando o CAC como se fosse um porte de arma.
Tem até gente colocando javali nas florestas para poder falar que vai caçar não sei onde, uma absoluta irresponsabilidade ambiental. Então eu sou radicalmente contra essa política. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, as pessoas invadindo escolas. A cada 3 dias, uma criança é internada no hospital por causa de um acidente com arma de fogo. O índice de feminicídio aumentou no Brasil nos últimos 10 anos, muito mais de 20%, e a maior parte das mulheres morrem devido ao uso de armas de fogo. Então, não, a arma é por princípio ruim, a arma é por princípio para tirar a vida, e não é essa sociedade que a gente quer. Fabrício, você é policial federal, e você concorda comigo que o Estado ele não é onipresente. Sim. Geralmente a gente só vai pedir socorro para a polícia depois de que você já está em situação de risco ou já não tem muito o que fazer. E a arma não seria uma forma de defesa do cidadão e também não entraríamos naquela esfera da particularidade, assim como o indivíduo ele tem o direito de usar a maconha, se assim ele bem entender, ele também tem o direito de se defender? Olha só, a gente vive num país que tem poucas regras e as pessoas são pouco acostumadas ao respeito. Compara-se muito com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você vai numa boate, a boate fecha 1h da manhã. Alguns estados é 2 horas, mas é no máximo entre 1 e 2 horas. O controle do álcool é muito grande. Ninguém lá ousa, ou muito pouco ousam, dirigir embriagado. É o contrário aqui no Brasil. Qualquer blitz que a gente vai ser mais de 100 carteiras apreendidas, tanto de gente embriagada. As pessoas, sim, bebem e dirigem. Então, a gente tem uma cultura do álcool muito forte, uma cultura na própria mídia. Não se proíbe as empresas de fazerem estímulo ao uso dessa droga, que é tão grave, mais pesada do que a maconha, muito mais. Então, nós estamos pegando uma sociedade passional, que briga no trânsito e tem coragem por causa de um esbarrão no trânsito, tirar a vida de outra pessoa. Então é uma sociedade passional, embebida, para usar o trocadilho, embebida no álcool, e vamos distribuir armas para as pessoas, especialmente pessoas ricas, porque o pobre... Quando a gente fala da legalização, na verdade, não é distribuir armas, né? Estamos falando sobre uma flexibilização, né? Dentro de critérios. Onde a pessoa ela vai ter que passar por procedimentos, né? De uma forma em que o cidadão ele consiga ter a arma e o bandido não passa por isso, ele vai ter arma de qualquer forma. E outra coisa, a gente tem a habilitação, o carro é uma arma, né? A pessoa para poder tirar uma habilitação para dirigir um veículo, ele precisa passar por alguns critérios. E a arma seria a mesma coisa. E eu penso, assim, na minha opinião, que tirar a arma do cidadão e deixar o bandido armado é o mesmo que você falar, o Estado está tirando a segurança que ele pode. Por mais que aconteça inúmeras situações em que o cara mesmo armado ele não vai evitar ou vai acontecer o contrário, mas é um direito dele, assim como eu penso você com a bandeira da liberação da maconha, que é o indivíduo vai usar e muita gente pensa que o cara que usar a maconha ele vai prejudicar terceiros, porque ele vai ficar dependente, ele vai precisar de assaltar para poder alimentar o vício e uma série de outras coisas. Então, tudo isso tem uma vertente onde que talvez o Estado não deveria estar opinando tanto. Bem, eu também não concordo com os argumentos, teria uma discussão profunda aqui, porque o carro não é feito para tirar a vida de ninguém. Esse copo ele pode ser utilizado como uma arma, como qualquer objeto do mundo, mas esse microfone não foi feito para tirar a vida de ninguém. A arma é produzida para tirar vida, para ferir, para ameaçar. Então são 2 lugares muito distintos. O que nós temos que fazer é o Estado melhorar as suas políticas e a sua polícia para que, de fato, o chamado bandido seja desarmado. Então é isso que nós temos que fazer e não pegar essas armas que inicialmente vêm para a legalidade, compradas legalmente, mas que depois vão parar no mercado ilegal. São muitas pesquisas que demonstram isso, que há um intercâmbio da legalidade e da ilegalidade muito grande. São milhões de armas. A última pesquisa do Ministério da Justiça já tem mais de 10 anos, mas eram mais de 10 milhões de armas legais no Brasil. São milhões de armas que saem da legalidade e que vão parar na ilegalidade. Os chamados bandidos, eles invadem a casa das pessoas e roubam essas armas. Então haverá mais arma no mercado e muito mais crimes cometidos por essas pessoas. Perfeito. Então, nós não concordamos nessa política. Vamos avançando aqui, então. Chegando já quase no final do programa. A você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Não esqueça aí de compartilhar bastante aí com os seus amigos, né? É um episódio sensacional, discutindo temas realmente importantes e relevantes
para ser debatidos aí junto num grupo de amigos, junto com a família. E o Fabrício é uma opção, é mais um pré-candidato, um homem corajoso, valoroso, que está colocando aqui à disposição o seu nome, né, da sociedade, para disputar o voto. Sim. E quem sabe ali ocupar uma daquelas cadeiras dentro da Lego. Fabrício, vai estar aparecendo aqui para você as redes sociais do Fabrício, do Gleick, compartilhe bastante, vai lá, deixe o seu comentário também aqui nesse episódio. Mas avançando aqui nos temas, você falou que tem 22 anos de polícia, Sim. né? Mas como pode? Você tem cara de ter 28, 30 anos. Eu dei Fabrício. sorte, né? E olha que hoje eu não tô muito bem. Ontem foi a parada LGBTQIA+, de Aparecida, um grande evento. Foi, Uns 10 mil exatamente. pessoas na rua. E aí a gente fica muito cansado. Eu faço parte da organização, então hoje eu tô bem cansado. Mas eu dei muita sorte. No início eu tinha muita raiva. Eu lembro quando eu entrei na PM, eu ia para as operações e ninguém me respeitava. Eu tinha 19 anos. Não sei se respeitam até hoje, mas enfim, antes era bem pior. Era diferente. E aí passaram-se 22 anos e aí estamos na luta. Na Continuou polícia, com a cara de menino ainda. continuo com a cara de menino, sim. De um garotão, a verdade Sim, é essa, né? sim. Mas realmente, você se importa de falar a sua idade, Fabrício? Não, eu faço 43 anos em janeiro, dia 9 de janeiro. Olha 43, só, e sim. 22 anos já de corporação. Sim. É impressionante, né, Gleick? Realmente. Quem dera nós, né? Tivéssemos aí também. Não, mas eu também Você está tenho, escutando? eu também tenho. Você deve cara de ter... menino também. Deixa eu Quantos chutar, anos? você é mais novo que eu. Você deve ter 41. Não, eu tô com 37 anos. Deus sabe? é mais, foi mal. Corta essa parte. Mas eu tenho cara de 40, eu aceito a tua sugestão, né? O Gleick eu não vou chutar, senão eu vou errar de novo. Chuta bem menos, né? Não, o Gleick tem cara de 40. Não, eu tenho cara de assim. menino também, é porque eu não É, demonstro. bem teve. Mas que eu tenho, fica em casa. Fica em casa, né, Gleick? Fica. Maravilha. Vamos entrar numa pauta também importante, até pra a gente poder... Deixar um pouco mais leve? mais leve, né? Vamos falar um pouco sobre política aqui do Estado, Sim. Gleick, né? Nós temos ali, dentro do PT também, um pré-candidato ao governo do Estado, né? Sim, Que é o Volmir Amado. professor Volmir. Professor Volmir. Esteve aqui conosco, inclusive. Você pode assistir aqui o episódio do professor Volmir. Uma pessoa sensacional, sensata, Sim. equilibrada. Fabrício, estamos confiantes aí junto a essa eleição ou não? Muito confiante, nós vamos chegar lá, não tenho nenhuma dúvida disso. Acredito que a nossa chapa de estadual é uma chapa muito forte, temos uma chapa cheia, vários nomes, bons nomes. Acredito que devamos fazer de 3 a 4, tem gente que fala mais, mas eu gosto de trabalhar dentro da realidade. Acho que 3 deputados estaduais ou 4. Federais nós estamos lutando para fazer 2, são vários nomes, Adriana Corsi, o Edivar Madureira Brasil, ex-reitor da UFG, Rubens Ottoni, o pessoal do MST com o nome do Valdir, e uma série de outros bons pré-candidatos a deputado federal, e o professor Volmir. O professor Volmir, para você que não conhece, foi reitor da PUC durante 19 anos, não é fácil gerir uma instituição tão grande quanto a PUC, histórica, mais antiga até que, pelo menos o curso de Direito é mais antigo que o da UFG. E o Volmir tem um feito interessante que as pessoas não sabem. Existem mais de 1.500 universidades católicas pelo mundo e apenas 25 são PUC. Transformar uma universidade católica em PUC é um processo político interno, mas também de construção, logística e de estrutura, e o professor Volmir conseguiu encabeçar esse processo. O Volmir tem uma sensibilidade muito grande, você entrevistou, Sim. é um cara socialmente muito preocupado, apesar de não ser uma figura pública e política tão conhecida, mas é um cara profundamente preparado, professor, Certeza. tem doutorado, acho que pós-doutorado também, conhece várias áreas da política pública, da educação, da saúde, da segurança, Bom enfim. gestor. É um excelente gestor, é um cara que, de fato, eu confio, é pouco conhecido no Estado, mas a gente vai trabalhar para que seja mais conhecido. Certo. E agora, com essa novidade, né? A novidade que, na verdade, muita gente esperava, né? O Marconi Perillo, ex-governador, já batendo um martelo aí e confirmando a tua pré-candidatura ao governo do estado de Goiás. Como que o PT recebe essa notícia? Até porque nos bastidores fala-se de uma composição. Existe essa possibilidade? Essa possibilidade não existe mais. Nós fizemos um encontro recentemente, onde foi chancelado, bateu o martelo em relação ao nome do Volmir. Existiram algumas correntes internas que acreditavam na possibilidade ou do Zé Eliton e uma minoria do próprio Marconi. Para você que está em casa, é importante saber que um partido ele tem vários partidos dentro, são vários grupos políticos. Mas a maior parte do PT está com o professor Volmir, a ampla maior parte. E depois desse encontro, então, bateu-se o martelo. Não existe essa possibilidade. No caso de um segundo turno? No caso de um segundo turno, a gente vai ter que discutir. Como eu entrei no partido há pouco tempo, eu prefiro deixar para discutir com o momento, com as lideranças do partido. Isso vai ser discutido mais para frente.
É isso. Eu acredito que o Marconi jogou igual o Íris. Eu acho que ele já sabia que seria candidato a governador. E ele jogou para que isso ficasse na mídia, gerasse uma curiosidade, gerasse ali um O Marconi ele tem burburinho. essa habilidade, né? Ele Sim. tem essa habilidade. Inclusive, ele conseguiu colocar todos os holofortes sobre ele, até porque a decisão dele ia mexer em muitas outras composições. O PT, no estado de Goiás, ele está em crescimento? O PT está em crescimento. O número de diretórios, há 5, 6 anos atrás, eram 98 diretórios. Agora são mais de 200 diretórios, 210, se não me engano. Está em quase todos os municípios goianos. Então, o PT está em crescimento. O número de vereadores também, eu não sei dizer todos, mas o número de vereadores eu sei que cresceu também das penúltimas para as últimas eleições. São 2 ou 3... eu estou no partido há 4 meses. São 2 ou 3 prefeitos. O PT está em crescimento. O antipetismo foi muito forte. Foi um momento da nossa história difícil de ser enfrentado, mas eu acho que o PT enfrentou com galhardia, com grandiosidade, e vai crescer mais da agora para frente. E o antipetismo, você acha que isso se deu por que razão? Bem, o antipetismo ele acontece porque ele foi encabeçado pela grande mídia. A grande mídia criminalizou a existência do PT, a existência da esquerda. A mesma grande como um mídia todo. que o Bolsonaro se diz ser vítima dela? Sim, a mesma grande mídia. Na nossa perspectiva de esquerda, a grande mídia ela é bancada pelo capital, ela é bancada por quem tem dinheiro para bancar, quem paga a propaganda, então os grandes bancos, as outras empresas de comunicação, enfim, os grandes bilionários pagam aquilo que vai aparecer ali, na nossa visão de esquerda. Você entende esse retorno do Lula? E vem retornando até forte, né? Você acha que isso aí está acontecendo por que razão? É preciso ter esperança, o nosso povo está sofrendo muito. A gente não falou disso aqui, mas eu trabalho com ação social. Sim. Eu faço projeto social desde a adolescência, desde distribuição de livros. E nesse momento a gente está com um projeto bonito que se chama Esperança sobre Rodas. Já rodamos 30 cidades do estado em um motorhome. A gente para na praça, faz poesia, música, teatro, distribui livros, Legal. enfim. Eu trabalho com distribuição de cesta básica também, mas não só isso. Apoio psicológico para mães sozinhas, apoio jurídico, enfim. E eu tenho percebido, e não estou fazendo política aqui, eu nunca vi tanto pedido de socorro, de cesta básica, de me arruma um emprego, de me dar um arroz, meus filhos estão passando fome. Eu recebo áudios no WhatsApp de bebês chorando, de crianças desesperadas. Eu nunca vi uma crise como essa. Eu sei que a crise do neoliberalismo nos anos 90 com a FHC também foi muito grave. Eu sei que a crise da inflação com o Sarney também foi muito grave, mas como essa eu nunca tinha vivido. Então, acredito que o retorno do Partido dos Trabalhadores é o retorno de uma ponta de esperança, de uma crença em um outro país, onde de fato o Estado consiga garantir um colchão social mínimo, consiga garantir uma estrutura mínima, porque querendo ou não, antes nós tínhamos políticas conhecidas. Minha Casa Minha Vida, milhares de casas foram construídas para as pessoas, o incentivo às pessoas terem os seus próprios eletrodomésticos, a empregabilidade aumentou, o Lula pegou em 2003 com 13% o índice de desemprego e entregou com 4%. Mas o momento do país, na época do Lula, comparado com o momento do país com o Bolsonaro, você acha que não há uma discrepância muito grande ali para um governo nesse período do Bolsonaro e um governo no período do Lula? Há uma diferença muito grande na questão de gerir. O Bolsonaro ficou mais difícil o advento da pandemia, uma série de outras coisas que vem acontecendo no mundo todo, e enquanto no período do Lula foi um período de mais condições de gerir um país. Bolsonaro intensifica a crise. É claro que há uma crise grave do capitalismo no mundo, há uma crise em todos os países, mas proporcionalmente ela aqui é muito pior. Porque o Bolsonaro intensifica a crise, o Bolsonaro dilacera as nossas relações internacionais, a forma de gerir e de fazer política dele é também criar novas crises para aparecer todo dia na mídia. É muito parecido com o trumpismo. Então, são momentos políticos distintos, mas quando você faz uma análise proporcional, que isso é o mais justo. A crise está no mundo todo, a pandemia está no mundo todo, mas quando você analisa proporcionalmente, o aumento da inflação aqui foi maior que nos demais países proporcionalmente, o aumento do desemprego aqui foi maior que nos outros países proporcionalmente, a pandemia matou aqui mais do que nos outros países, 10% das pessoas que morreram no mundo foram brasileiros, nós não somos 10% da população.
Aqui, nós somos 10% dos mortos, 700 mil mortos. Foi 6 milhões e pouco de pessoas que morreram no mundo. Então, proporcionalmente, aqui foi tudo mais grave. Um governo inepto, incompetente, com traços de corrupção, vários casos de corrupção. Eles vêm nessa linha anticorrupção, mas rachadinha do Queiroz, cheque na conta da Michele Bolsonaro, um ministro da comunicação que tinha empresa de comunicação, um ministro do meio ambiente que interfere nas ações da Polícia Federal, enfim, vários casos de corrupção. Então, acredito que esse governo não tem como dar certo. É um governo irresponsável para com a sua população que está passando fome. Essa percepção que você está dizendo realmente que a população hoje vê no PT uma certa esperança, né, mostra também um pouco do resultado da pesquisa SERPS que eu vi agora nesse fim de semana, né, dessa gravação do episódio, onde relata ali que uma das pautas mais preocupantes, né, aqui para a sociedade goiana, em primeiro lugar está a inflação alta de preço. Sim. E depois a fome, né, a miséria. Realmente as pessoas estão preocupadas de fato com esse tema e vai ser um tema que de fato vai decidir também essas eleições. Como sempre decidiu a política de preço, né? Toda vez que a população realmente tocou a economia, né, tocou no bolso do povo, realmente isso aí refletiu de uma forma negativa. Mas pessoal, estamos avançando aqui para o final do programa. Quero dizer que foi uma imensa satisfação receber você aqui para essa gravação. Gostei muito mesmo dos temas debatidos. Meu amigo Jonathan Gleick, foi um prazer imenso também fazer esse episódio aqui junto com esse time maravilhoso. E a você que está nos assistindo, muito obrigado. Mas antes de encerrar, queria que você se dirigisse ali ao teu público, né, que está te assistindo nesse momento. Sei que não é momento de pedir o voto, mas fica à vontade para pedir o apoio, né, e dizer a importância da sua participação nesse processo e por que, né, quem está nos assistindo deve apoiar esse teu projeto. Bem, acredito que eu tenho características que eu, ao longo da vida, eu quis ser um rapaz trabalhador e sou uma pessoa muito trabalhadora, sou honesto, trabalhei 7 anos na corregedoria da polícia, atuando em processos correcionais que mandaram embora policiais corruptos. Acho que a honestidade, a transparência é uma característica da minha vida. Durante a campanha de senador, eu carregava meu extrato da conta bancária. Em cada entrevista eu apresentava meu extrato e convidava os demais senadores a fazer o mesmo. Nenhum fez, é claro. Mas, enfim, sou um cara honesto, um cara bem intencionado. Sou gay e tenho muito orgulho disso. Eu acho que é importante falar isso porque na Assembleia Legislativa de Goiás, que tem quase 200 anos, nunca houve um LGBT, pelo menos assumido, não. A gente sabe que não oficial tem alguns. Mas se não é assumido, não pede o que a gente precisa. E não representa a classe. A gente precisa de uma casa de abrigo para adolescentes que são expulsos de casa, a gente precisa de políticas públicas nessa área e a gente precisa proteger também crianças e adolescentes. Perfeito. A gente falou pouco sobre isso aqui, mas a minha atuação mais profunda é com crianças e adolescentes. 1/3 da população é criança e adolescente. E eu acredito realmente que uma cidade, um estado bom para as crianças é uma cidade boa para todo mundo. Então a gente precisa olhar o mundo também a partir desse lugar da criança, do adolescente, que nos clama por mais creche, mais escola, mais política pública para essa parcela da população. Perfeito. Mas essa é a primeira vez de várias outras que espero revê-lo aqui no Politiquei, né, para debater inclusive temas importantes como esse da criança e do adolescente, que hoje, infelizmente, devido ao tempo, né, ficou aqui um pouco complicado. Mas muito obrigado mesmo, Fabrício, mais uma vez. Dr. Gleick, fique muito à vontade também aí para despedir desse público maravilhoso que está prestigiando a sua presença aqui hoje. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Desde o início eu falei que para mim é uma honra estar aqui junto com o Fabrício. Temos algumas opiniões diversas, é claro, isso é normal, faz parte da democracia. A gente poderia entrar no embate aqui, mas o Fabrício ele tem uma qualidade no debate, que é a sabedoria, que é a leveza, e isso, Fabrício, isso te faz uma pessoa, te traz um diferencial. E nós estamos em um meio político onde as pessoas baixam o nível para poder ter razão. E eu gosto de debater com pessoas assim, que têm conhecimento e sabem do que está falando. E mostra muitas que está preparado, né? Isso, muitas coisas que, na verdade, eu aprendi com ele aqui nesse debate. E continue assim, eu tenho certeza que você vai ter êxito aí na sua trajetória. E mais uma das coisas que eu admiro também, porque a gente fala aqui do gay, mas na verdade estamos falando de seres humanos, são pessoas. E quando falamos de família, o seu filho que faz parte da sua família, você quer ele com você. Então conversa com ele, dê espaço para ele ser quem ele é. Não deixa ele perder a vida por conta de falta de diálogo, não. Sim. E essa sua bandeira ela é importante. A gente precisa trazer mais conscientização para as pessoas, quebrar algumas culturas que estão erradas e que já
custaram algumas vidas, tá bom? Transformar. Muito obrigado a todos vocês. É isso mesmo, Dr. Gley. Transformar uma sociedade realmente ali que está nesse momento enraizada ali e também com muitos problemas estruturais, como sempre teve, mas não só isso, né? Mas instigada pelo ódio, né? Pelo preconceito, pela briga e tudo mais. Eu acho que é momento realmente de pensarmos diferentes, mudar essa cultura realmente e ter, com certeza, mais tolerância com as diferenças, não só em relação ao público LGBTQIA+. Né? O problema Sim. só é o ódio. Só é o ódio. A questão LGBT apenas um Sim. motivo Sim. para poder replicar o ódio. O time de futebol, adversário, é outro motivo. Então, assim, a questão não é sobre o que a pessoa é, mas sim sobre o ódio que tem em cada um. É Então, verdade. isso que a gente tem que controlar. Dr. Gley, que também quero fazer uma menção, a você está nos assistindo, honrosa de uma presença aqui nesse momento, do Rafael Silveira, que está acompanhando o Dr. Gley, que, né, é o dono lá da Rádio Completa FM, uma rádio de muita audiência ali no Vale de São Patrício, Jussara. Rafael, muito obrigado pela sua visita, seja muito bem-vindo e acompanhando também o Dr. Gley, que nós temos, me foge toda vez na memória. Cafeína 2.0, faz uma participação maravilhosa, né, lá no programa, no YouTuber, faz também a participação no programa, né, todos os dias às 11 horas, na Rádio Completa. De 18 anos que já discute política. Maravilha, Né? Então, isso que a gente precisa. Realmente tive presente, foi uma grata satisfação participar, né, junto com o meu sócio Elismar, né, que está nos acompanhando aqui também, né, produzindo todo esse episódio. Então, meu muito obrigado a todos vocês aí que tá acompanhando, sua esposa, que está te acompanhando aqui agora. Qual é o nome dele? Bruno tá ali fora, meu namorado. É o seu namorado. Bruno, seja muito bem-vindo sempre, tá? O Politiquei tá aí de portas abertas para todos vocês. Obrigado. Pessoal, é isso. Muito obrigado principalmente a você que está acompanhando até agora esse episódio. Não esqueça de compartilhar, se inscreva no nosso canal, vai lá, deixe o seu like, o comentário, compartilhe no grupo da família e vamos debater política. É para isso que o Politiquei existe. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua audiência e até o próximo. Obrigado, grande abraço, gente.